Embaixador, desde que iniciou essa audiência pública, todas as palavras que foram proferidas, tanto pelo senhor como também pelos colegas parlamentares que me antecederam. E em relação ao relato feito aqui, embaixador, eu até avaliando a minha própria experiência com a Venezuela, eu estive na Venezuela no dia 6 de dezembro e anteriores de 2015, eu não conseguiria jamais dizer que ali se está construindo democracia. Eu sei que na fala que o senhor fez, concluindo a apresentação inicial, o senhor fala em construção democrática, mas eu entendo que o que está acontecendo lá é uma destruição da democracia, que um dia houve no país. A Venezuela já teve democracia, talvez não vibrante como a ciência política definiria um ambiente ideal democrático, e sabe-se lá como será de fato ideal democrático, mesmo a ciência política discorda, não à toa há diversos autores que indicam caminhos diferentes para se chegar nele, mas, pelo menos naquilo que se vê na prática, não se pode dizer que a Venezuela evoluiu nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Eu posso fazer só o marco temporal de 2015, dentro de um mesmo regime. Quando estive lá, já achei grave, porque fui como observador eleitoral internacional. O fato de terem sido cassadas todas as credenciais, inclusive dos observadores brasileiros que estavam lá para fazer o papel que cabe a quem visita um país estrangeiro para ver se as eleições estão acontecendo de acordo com o previsto no regulamento, foram cassadas as nossas credenciais e depois, ao visitar os locais de votação, eu fiquei impressionado com o fato de que havia milicianos com armamentos pesados próximos aos locais de votação, o que obviamente configura, no mínimo, um constrangimento às pessoas que devem ter a liberdade de exercer o voto sem serem coagidas. Não podia fazer fotos, eu por não ter credencial fui, digamos, de certa forma camuflado. Não é fácil, afinal de contas, eu com o meu fenótipo europeu, obviamente, dificilmente consigo chegar na Venezuela como observador local. Obviamente que era fácil perceber que eu era um estrangeiro ali, mas ainda assim é evidente que o que ali se via não era uma democracia. E eu estou falando de 2015, quando houve a última eleição de fato para o parlamento, em que 2/3 do parlamento foram preenchidos por parlamentares da oposição, e depois houve um fechamento das atividades do Congresso, na prática, lá na Venezuela. Então, Celso Amorim, embaixador, que já foi ministro das Relações Exteriores e tem uma experiência internacional imensa, e com a Venezuela igualmente. Eu me pergunto, o que é preciso acontecer para que Lula e o PT considerem de fato uma ditadura? Que hoje a Venezuela é vista pelo mundo livre, mundo democrático, como quer que se chame, como uma ditadura. Tanto é que o presidente, aliás, legítimo, porque foi eleito de acordo com a Constituição à época, Juan Guaidó, não foi um presidente autodenominado, foi eleito pelo parlamento naquela época, de acordo com o que previa a Constituição. Foi reconhecido por uma série de países, dentre eles Estados Unidos, União Europeia e o próprio Brasil. Naquela época já se sabia que não era uma democracia mais. Mas hoje, o PT e Lula, e agora a diplomacia conduzida por Lula e pelo PT, teimam em não definir uma ditadura como uma ditadura. Então, eu gostaria de saber qual é o ponto em que se precisa chegar para que uma ditadura seja definida como tal por este governo. Porque, sob o ponto de vista da lógica internacional, já é uma ditadura a Venezuela há muito tempo. Essa é a primeira pergunta que eu teria a fazer ao senhor. A segunda pergunta é sobre a Maria Oropesa. Maria Oropesa, que é uma militante da causa da liberdade na Venezuela, foi presa, filmou tudo do segundo andar do edifício em que mora, a entrada de pessoas armadas para levá-la sem nenhum tipo de
de documento, nenhum tipo de denúncia, nada. Foi levado para um lugar que não se sabia, incerto. A sua família não pôde visitá-la. Até o momento do relatório que a própria ONU fez, não se sabia, esse relatório é do início de outubro. E pela primeira vez a sua mãe conseguiu visitá-la. Ela foi presa no dia 6 de agosto, no dia 8 de outubro. Nós temos uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em favor de Maria Oropesa já, e ela, infelizmente, é apenas um exemplo de tantos que eu poderia dar de pessoas que estão sendo perseguidas hoje na Venezuela. Então, objetivamente, eu queria saber o que o Brasil está fazendo por Maria Oropesa, que tem, inclusive, aqui no Brasil, muitos amigos no movimento da liberdade, no movimento liberal. Nós temos muitos amigos que a conhecem, alguns, inclusive, aqui, o pessoal do Lola, né, aqui nesta Comissão de Relações Exteriores, acompanhando essa audiência pública, porque esse movimento Ladies of Liberty, que é de mulheres pela liberdade, é internacional, existe na Venezuela, existe aqui no Brasil também. E eu queria saber o que o governo brasileiro, neste caso específico, já fez, ou se não fez, o que pretende fazer para que a cautelar da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão independente dentro da OEA, possa fazer cumprir os direitos humanos que competem a Maria Oropesa de acordo com a cautelar. Então, essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta que eu teria é sobre o caso revelado ontem na televisão venezuelana, pelo menos a imprensa brasileira deu notícia ontem, não tenho certeza se ontem foi a manifestação de Maduro, mas me parece que foi, em que Maduro faz chacota do ministro Mauro Vieira. Literalmente chacota, né? Ele diz que, ao se despedir na reunião dos BRICS de Mauro Vieira, cobrou de Mauro Vieira o veto do Brasil, que o senhor acaba de dizer que não aconteceu, o veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS. Fez chacota o Maduro. E o Mauro Vieira disse, segundo o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, Maduro, que não, o Brasil não vetou. Então eu queria saber quem tem razão nessa história. Porque além de Lula estar sendo humilhado por aqueles que defendem a democracia, ou se humilhando por quem defende a democracia, porque está ao lado de um ditador, agora está sendo humilhado pelo ditador. O próprio Mauro Vieira sendo humilhado pelo ditador em rede nacional na TV venezuelana. Foi isso que nós vimos ontem. Então é muito importante que o governo brasileiro seja claro sobre quem tem razão, afinal. Porque é uma posição, por mais constrangedora que pode ser para a diplomacia tomar lado nessa hora, é uma posição que precisa ser tomada. Porque senão fica o dito pelo não dito, fica o líder de um país ditador humilhando o chanceler brasileiro e o senhor, que é embaixador e assessor especial para relações internacionais do presidente da República, na minha opinião, precisa nesse momento dizer quem tem razão, porque senão fica a palavra de Nicolás Maduro como a correta e a humilhação confirmada. Eu queria entender também por que o Brasil, dado que, como disse o senhor, não reconheceu o processo eleitoral da Venezuela, o PT sim deu, o partido do presidente Lula, vergonhosamente, deu legitimidade ao processo porque reconheceu a eleição de Maduro, que é uma coisa que faz parte do campo político de um partido ideologicamente marxista que está ao lado dessas ditaduras. Mas, sob o ponto de vista de governo, o Brasil, como o senhor disse, não legitimou o processo, mas se absteve, se omitiu no pedido de verificação independente feito pela OEA, ou que foi proposto na OEA, e também se omitiu, se absteve naquele mesmo voto em relação à publicação dos resultados eleitorais detalhados. Então diz que pede, Lula diz que quer ver os resultados, mas na prática, na hora do voto, o Brasil se abstém. E, pior do que se abster, porque já é lamentável e vergonhoso como brasileiro, o resultado levou a que esse trâmite fosse interrompido, porque era o voto decisivo, o voto brasileiro, além da influência que o Brasil faz em outros países. Então essa é a quarta pergunta. E eu queria entender do senhor sobre como se faz construção da democracia, como me referi no início da minha fala, não apenas com uma sociedade dividida, que me parece que a sociedade não está dividida, as pesquisas mostravam ampla vantagem para a oposição, um governo que busca dividir a sociedade, inclusive na violência, mas como se faz com mais de 25% da população venezuelana fora do país. Hoje, nós estamos recebendo muitos venezuelanos aqui no Brasil,
em virtude dessa guerra política que há lá dentro. Então, não há construção da democracia, na minha visão e na visão do mundo livre como nós vemos, há uma destruição da democracia. Primeiro, eu queria fazer um comentário com muito respeito, mas também causa um pouco de espanto para quem vê, quem acompanha esses acontecimentos todos na Venezuela, que são lamentáveis. Eu me solidarizo totalmente com o povo de Roraima. E, aliás, uma das coisas que nós queremos obter é que seja religada à estação de Guri, a Roraima, que tornaria a energia mais limpa e mais barata. Foi algo que foi lançado na época que eu era ministro do Itamar Franco. Foi realizada no governo Fernando Henrique e agora, infelizmente, está cortado. Então, essa seria, por exemplo, uma maneira de ajudar. Eu estou me detendo antes sobre essas questões de migração, que são mais imediatas, elas são muito difíceis. Você pergunta a alguém no Texas e na Califórnia como é que eles recebem, é complexo isso. Não é mudando o regime no México que vai acabar a imigração. Você vê um país mais rico. Agora, o que eu quero chamar a atenção, porque eu não ouvi quase essa referência a isso, é a causa principal dessa pobreza. Não é só o governo venezuelano falar que ele tem a sua parcela de culpa, não vou também querer isentar, não, mas são as sanções. Sanções brutais, unilaterais e ilegais, impostas por uma grande potência, a Venezuela. Essas sanções que tornam dificílimo o comércio com a Venezuela, por qualquer país, comércio pacífico. Isso afetou de maneira brutal a economia venezuelana. E é essa, digamos, debilidade econômica que gera... Eu fui ministro do governo Lula, fui ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma, tinha sido Itamar, nunca ouvi falar desse problema de imigração. Quando é que isso começa? Quem é o culpado? O governo da Venezuela tem uma parcela de culpa? É possível. Agora, certamente, as sanções têm muito a ver com isso. E a limitação que é, inclusive, de certa maneira, irônica, porque quando acompanho hoje os fornecedores de petróleo, pessoas que falam muito em sanções, e nós também, em isolarmos e nos afastarmos, hoje a Venezuela é o terceiro fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, quando interessa a ele. É o terceiro, está na frente da Arábia Saudita. Não foi por sanções da Arábia Saudita, é uma escolha econômica. Então, eu acho que é muito difícil falar desses problemas da Venezuela sem levar em conta a questão das sanções. É uma questão fundamental, é ilegal, é contra as normas da ONU, porque não foi aprovada multilateralmente. Muita gente aqui acentuou com razão a necessidade de respeitar as decisões internacionais, e aqui não. Ela foi decidida unilateralmente, decidida pela grande potência que tem interesse nessa área. Agora, como em função da guerra da Ucrânia na Rússia, que nós não pudemos comentar direito, ou da Rússia na Ucrânia, melhor dizendo, em função disso, não, estão comprando. Virou o terceiro fornecedor, abaixo apenas do México e do Canadá, que são ali os vizinhos imediatos dos Estados Unidos. Então, quando nós formos falar de direitos humanos, vamos falar das sanções também. Nós estamos de pleno acordo em falar dos direitos humanos se nós formos capazes de falar das sanções, porque elas também ferem os direitos humanos. Eu estou de acordo que nós devemos proteger, devemos protestar com o caso das pessoas presas e perseguidas, estou de pleno acordo com isso, mas nós não podemos ignorar esse outro aspecto da situação. Eu queria lembrar também que, digamos, a Operação Acolhida começou no governo Temer, não foi o governo Lula que inventou, nós estamos continuando porque não tem outro meio. Mas a grande verdade é que para você conseguir, mais importante do que classificar como ditadura, tem muito país no mundo aí que a gente classificaria como ditadura. Muito. Eu não vou dizer nem mencionar quais, nem em que regiões, porque, enfim, eu, apesar de aposentado, não sou diplomata. Mas tem muitos. Agora, se você romper relações com todos que você vê defeitos de direitos humanos, é capaz de você não falar com ninguém. É muito capaz de não falar com ninguém. Porque esses que falam muito de direitos humanos, eu não vou entrar em nada que possa ser, e que falam muito também da correção dos processos eleitorais, eles também têm telhado de vidro. As coisas não são complicadas, e para nós melhorarmos a situação, como nós desejamos melhorar, é preciso mantermos a interlocução. Então, eu não estou defendendo o governo da Venezuela, eu não estou qualificando o governo da Venezuela, eu não estou dizendo que o governo da Venezuela é uma democracia ou não é, eu estou defendendo a interlocução, porque assim é que você pode
melhorar, contribuir para melhorar. Mas isso é basicamente uma tarefa deles, dos venezuelanos, mas que nós podemos contribuir de maneira positiva. Não é com sanções, não é com isolamento, não é com caracterizações que tornam o diálogo impossível. É claro que eu lamento que o presidente Maduro tenha usado as expressões, tenha falado as coisas que falou a respeito. Sempre disser quem tem razão entre o Mauro Maduro, vou sempre dizer que é o Mauro Vieira. Vou sempre dizer que é o Mauro Vieira. E só para esclarecer um pouco o aspecto técnico dessa questão dos BRICS, é que não há formalmente vetos, porque não há voto. Não é? É que as decisões são tomadas por consenso. E o Brasil achou que neste momento, a Venezuela não contribui para, digamos, um melhor funcionamento dos BRICS. E essa expressão, digamos, demonstram não participar de um consenso. Como há outros países que outras nações também tiveram a mesma ação. Então, essa que é a questão.